Olá, o assunto desta videoaula é funções orgânicas, funções oxigenadas, parte 1. Álcoois são compostos orgânicos que contêm um ou mais grupos hidroxila, que é o grupo OH, ligados diretamente ao átomo de carbono saturado. É importante que tomemos cuidado e atenção em relação ao carbono saturado. Cuidado! Aqui nós temos o OH ligado a um carbono insaturado. Olha só, não é um álcool, é um enol. Aqui sim é um álcool. O OH está ligado a um carbono saturado. Então, você deve observar o OH e o carbono ao qual este OH está ligado. Se este carbono for saturado, o que significa saturado? Olha para esse carbono e veja os demais carbonos ligados a ele. Se for com ligação simples, igual é aqui, ok, vai ser um álcool. Se o carbono aonde o OH estiver for um carbono fazendo dupla ou tripla com outro carbono, não é um carbono saturado, então não é um álcool. Aí vai ser um enol. Tudo bem? Tomem cuidado com isso. Então, vamos ver aqui dois exemplos de álcoois importantes aí no nosso cotidiano. Tudo bem? Vamos a eles. Os dois exemplos que nós vamos ver é o etanol ou álcool etílico, que tem esta fórmula molecular e esta fórmula estrutural de linhas, e o propan-2-ol, ou álcool isopropílico, que tem esta fórmula molecular e esta fórmula de linhas. O etanol, ou álcool etílico, é bastante usado em bebidas alcoólicas e também como combustível de automóveis e em diversas outras aplicações, né? Como também asepsia, desinfecção, limpeza. O etanol está bastante envolvido no nosso cotidiano. É o álcool comum. Quando falamos de álcool, estamos falando do etanol. E o álcool isopropílico, ele tem uma outra função aí, que é propan-2-ol ou álcool isopropílico, é muito utilizado para limpeza de componentes eletrônicos. Então, quem é aí técnico de informática vai estar mais acostumado com o álcool isopropílico. Ele é muito utilizado para limpeza de componente eletrônico porque ele não tem umidade. Ele é o álcool que tem um menor teor de umidade. E como a umidade é prejudicial para os componentes eletrônicos, é ideal que se limpe com o álcool isopropílico do que com qualquer outro álcool, tá certo? Vamos falar um pouco sobre a nomenclatura destes álcoois. Primeiro, o álcool C2H5OH, ou poderia ter escrito também C2H6O. Tirar esse H daqui e colocar junto com esses. Poderia fazer a fórmula molecular dessas duas maneiras. Como seria ou como é a nomenclatura desta substância? Que tem como fórmula de linhas esta daqui. É importante eu ver a fórmula de linhas para poder ver se tem ligações duplas, insaturações, porque isso vai determinar um intermediário.
Então, está aqui a fórmula molecular e a fórmula estrutural de linhas para que eu consulte na hora de dar o nome. Então, ele não tem ramificações, então isso aqui vai ficar em branco, e o nome começa por aqui. Lembrando que o prefixo depende do número de átomos de carbono. Ele tem 2, o prefixo para 2 carbonos é et. Então, eu preencho aqui et. Depois, o intermediário depende das insaturações. A molécula é saturada, não tem insaturações. Então, eu preencho com an. E agora, a última parte é a terminação, que depende da função. A função dele é um álcool, porque tem OH ligado a carbono saturado. Então, se a função dele é álcool, pertence à função dos álcoois, a terminação dos álcoois é ol. A terminação dos hidrocarbonetos era O, a terminação dos álcoois é ol. Então, vai ser etanol. Juntando tudo, etanol. Então, o outro vai ser o álcool isopropílico. Vamos para ele. A fórmula molecular dele é C3H8O e tem esta fórmula estrutural aqui e essa fórmula molecular. Como seria a nomenclatura? Ele não tem ramificações, então isso aqui fica em branco. Cuidado, isso aqui não é uma ramificação, porque isso aqui não é carbono. Então, a cadeia principal dele está aqui, os carbonos estão aqui. E isso que apareceu para fora não é carbono, então não é ramificação. Todos os carbonos estão aqui na cadeia principal. Então, isso fica em branco. Então, começa pelo prefixo, que tem 3 carbonos, então é prop. Preencha aqui com prop. Depois, vamos para os intermediários, que depende das insaturações. A molécula é saturada, então eu coloco an. E agora eu vou para a terminação, que como ele é um álcool, pertence à função dos álcoois, eu vou colocar ol. Mas aqui tem um detalhe, que é o número 2 que eu tenho que colocar aqui. Não é só propanol, é propan2ol. Por que que tem que botar esse 2? Porque esse ol significa que tem uma hidroxila. Eu estou indicando que é um álcool, então tem um OH, mas eu preciso falar em qual lugar que esse OH está. Porque do mesmo jeito que existe a substância com o OH nesta posição, também existe uma substância com 3 carbonos, só que um OH dela aqui. Existe também uma substância com 3 carbonos e o OH nesse lugar, ao invés de ser aqui. São duas substâncias diferentes. Se o OH está aqui, é uma substância. Se ele está aqui, é outra substância. Cada uma delas tem que ter um nome diferente, porque são duas substâncias diferentes. Ué, mas todas as duas têm 3 carbonos, são saturadas e todas as duas são álcoois. Todas as duas vai ser propanol. Tanto que tiver OH aqui e a que tiver OH aqui. O que eu vou fazer para diferenciar uma da outra, então? Não pode ser o mesmo nome para as duas. Não pode ser propanol para aquela que tiver o OH aqui e para aquela que tiver o OH aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa para dar nome diferente. O que foi feito, então? Foi colocado um número entre o an e o ol. Se eu colocar o número 2, quer dizer que o OH está no carbono 2. Então, eu vou contar os carbonos. Esse é o 1, esse é o 2 e esse é o 3. Então, se tivesse propan1ol, é o OH que tivesse aqui. Tá certo? Dessa forma, eu diferencio os dois.
Então, existem diversos nomes de substâncias orgânicas com números entre as letras. E esses números representam as posições de grupos funcionais ou de insaturações. Tá bom? Então, para vocês entenderem um pouco melhor sobre nomenclatura aí. Então, finalizamos aqui o nome com propan-2-ol. Agora, para terminar essa videoaula, vamos falar um pouquinho sobre os processos de obtenção de álcoois, né? E vamos pegar como exemplo o etanol. O etanol ele é obtido da destilação fracionada. É um processo de obtenção, né, de separação de substâncias, e o etanol ele é obtido principalmente assim. Aqui é uma foto, né, de uma usina de destilação de etanol, que já é colocada aqui próximo do local onde é recolhida a cana-de-açúcar e tudo mais, e depois aqui o beneficiamento, e passa por essa etapa aqui de destilação. E aqui é uma figura esquemática, onde mostra com mais detalhes aqui para nós entendermos. Então aqui é colocada uma mistura, né, onde pode ser a mistura que vem a garapa, por exemplo, ou uma mistura de água com álcool. A gente coloca aqui uma mistura que tenha o etanol e outras substâncias, e aí você faz o aquecimento dessa mistura, e aí, geralmente, nessa mistura, o etanol vai ser a substância mais volátil. Se ele tiver com água e com outras substâncias, geralmente ele vai ser o mais volátil, porque a temperatura de ebulição do etanol é baixa. E aí vai começar a volatilizar aqui, né? Vai transformar no estado gasoso o etanol e aí vai começar a subir. Só que pode ser que algumas moléculas de outras substâncias, da própria água ou até de outras substâncias, podem volatilizar junto com o etanol. E aí tem essa coluna de fracionamento aqui, para que essas substâncias menos voláteis já se transformem em líquido aqui. E aí passe só o etanol no estado gasoso. Então isso aqui ajuda a diminuir, né, a impedir que outras substâncias que não sejam o etanol passem para essa parte de cá, no estado de vapor. E aí vem para cá, então, só o etanol e uma fração bem pequena de outras substâncias no estado de vapor. E aqui, então, aqui tem a separação do etanol das demais substâncias. E aqui ele vem praticamente puro no estado de vapor. E aqui ele chega no estado de vapor e passa pelo condensador, que é a parte que vai esfriar esse etanol. Aí ele esfria aqui, e aqui você obtém ele no estado líquido. Tá? Aqui é a parte onde tem mangueiras, onde vai sair água fria para poder passar aqui por fora para esfriar o vapor de etanol, e aí ele esfria e se transforma ele condensa em etanol líquido e você obtém ele aqui. Tá? Então, esses processos aqui que estão esquematizados nessa figura, eles vão acontecer aqui dentro desses condensadores grandes aqui, ó. E aí você obtém o etanol, que pode ser utilizado, né, para produzir cachaça, produzir bebidas alcoólicas, ou o próprio combustível que é colocado em automóveis e para outras finalidades. Tudo bem? Então, essa aqui é a forma de se obter o etanol. Então, nós vamos terminar essa nossa videoaula por aqui. Nós vimos aí algumas coisas sobre essa função orgânica chamada álcool, que é uma função oxigenada. E nas próximas videoaulas nós vamos ver um pouco mais sobre álcoois e também outras funções oxigenadas. Terminamos então essa nossa videoaula por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.